Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando daqueles que vocês amam. Espero que estejam respeitando a quarentena, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, beleza? E a gente já bateu um papo na nossa aula ao vivo, na nossa aula online, na sexta-feira. E agora eu vou fazer a apresentação do conteúdo no quadro, tá? A gente vai entrar no conteúdo de população brasileira, né? São 2 capítulos para a população brasileira, um para a gente compreender a formação da população e compreender a evolução da população ao longo dos anos, e um outro capítulo para a gente compreender a questão da migração do Brasil, a mobilidade populacional, beleza? Vamos aqui, vamos lá compreender. Então, população brasileira é o nosso tema, processo histórico, a gente falou disso, o processo de formação populacional. Inicialmente, eu tinha os índios, os nativos, e aí chega o colonizador. Estou falando isso de século XVI. Chega o colonizador e começa uma integração aqui populacional, uma formação da população brasileira. Então isso aqui vai durar do século XVI, beleza? Até o final do século XVIII. O que vai acontecer no final do século XVIII? Na questão populacional, vai haver uma substituição da mão de obra escrava. Eu vou tirar o trabalho do nativo, né? Passa a sair o trabalho do nativo, passa a introduzir o trabalho do negro oriundo da África. Beleza? Cadu, mas por que essa substituição da mão de obra? Vamos lá, para a gente compreender juntos. Essa substituição da mão de obra se dá pelo seguinte: quando eu tinha o trabalho do indígena, o trabalho do nativo, ocorriam muitas fugas, né? No período da história, isso o autor, o sociólogo Darcy Ribeiro, antropólogo também, Darcy Ribeiro, ele fala no livro Povo Brasileiro isso. Durante o período do século XVI e até o final do século XVIII, eu tive diversas revoltas no nosso país. Muitas revoltas motivadas pela questão da exploração do nativo. Revoltas essas de fugas em massa, conflitos em diferentes regiões do país. O que vai acontecer? O português ele vai pensar o seguinte: se eu trouxer um povo que não é originário daqui para substituir essa mão de obra, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o número de atritos e revoltas. Né? Eu tiro o povo nativo do trabalho escravo, né? Eu fecho o trabalho escravo do povo nativo e começo a escravizar o negro que vai vir de uma região da África. Então, o que vai acontecer? Essa substituição da mão de obra se dá pela que eu chamo de teoria do medo, que é o seguinte: se eu trago o negro para cá, beleza? Estou falando do século XVIII, trazendo o negro para cá, ele começa a trabalhar no trabalho escravo, começa a escravizar. Tá? Qual motivação vai levar ele a fugir? Vamos supor que ele tenha a fuga. Ele vai fugir para o meio da floresta. Ao chegar no meio da floresta, quem ele vai encontrar? Nativo. Ao encontrar o nativo não o conhece, vai acabar o matando. O que o português até fazia? Ele ia até o meio da floresta, buscava o corpo desse negro que fugiu, trazia de volta para a região central da vila, ali, da cidade, e mostrava para os outros: ó, se vocês fugirem, vão morrer. Então ele trabalha na teoria do medo. Se fugir, vai morrer na mão dos indígenas. Se ficar, vai ser escravo. Então por isso há essa substituição da mão de obra, tá? Beleza? Então a gente começa a compreender a formação do povo brasileiro. Então a partir do final do século XVIII, então final do século XVIII e até o final do século XIX, né, quando houve o fim da escravidão, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 povos formadores. Eu vou ter o nativo, o indígena, o colonizador, representado pelo português, e o negro escravo, que foi trazido para ser escravo. Esses 3 povos vão formar a nossa sociedade atual. Então a gente vai entender a dinâmica da nossa sociedade a partir dessa formação. A gente tinha aqui 3 povos que não se conheciam, que não se gostavam, que não queriam estar juntos. Então a gente já começa a
compreender os problemas sociais presentes no nosso país hoje a partir da formação populacional. Né? Eu tinha um nativo que estava aqui, vivendo em paz, né, no território. Eu tenho o colonizador, o invasor, que chega e domina esse território. E eu tenho o negro, que vem para ser escravo. Então eu começo a entender, por exemplo, questões de racismo, questões muito presentes de machismo na nossa sociedade atual, a partir disso. Beleza? Então eu já começo a compreender. E outra coisa, características físicas. Se você é brasileiro, como eu, você vai ter características físicas do nativo, do indígena, do português e do negro, todos nós. Então a gente fala que a sociedade brasileira ela é miscigenada, ela tem uma miscigenação, né? O combinado de diferentes povos que geraram o que a gente tem hoje, beleza? E o que vai acontecer no final do século XIX? Eu tenho aqui a abolição da escravatura. Ao ter a abolição da escravatura, eu vou ter uma substituição da mão de obra. Por quê? Porque não existia mais escravos, né? Não tinha mais escravos. A abolição acabou com a escravidão. E aí eu vou ter uma nova substituição da mão de obra. Então, no final do século XIX, o que vai acontecer? Começa a chegada dos primeiros imigrantes. Imigrantes esses, alemães, principalmente, né? E italianos. Esses dois povos, principalmente, vieram para substituição da mão de obra. Né? Então, esses dois povos, os alemães e italianos, por que eles vieram para cá? Muitos deles eram ligados ao campo. Beleza? Eles vêm para o Brasil fugindo de guerras que aconteciam na Alemanha e na Itália. Lembrando, final do século XIX, a Alemanha e a Itália não eram países, eles estavam em processo de guerra, o conflito de unificação desses dois países, tá? Para se formar a Alemanha e a Itália. Então, estava passando por uma guerra. Esses dois povos, fugindo dessa região de conflito, vêm em direção à América. O que vai acontecer? Dessa forma, a gente vai compreender que vai haver substituição da mão de obra. Então, vai haver a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Beleza? Então, alemães e italianos passam a chegar no Brasil para substituir a mão de obra. É o caso aqui de Petrópolis, por exemplo. Petrópolis tinha um contingente populacional escravo muito grande. Os alemães vêm para cá, Queller, por exemplo, um alemão famoso que vem para cá, trabalhando no projeto da cidade, para substituir a mão de obra escrava aqui. Beleza? Então a gente começa a compreender a sociedade brasileira. Então eu já tenho mais povos chegando. Ao longo do século XX, o que vai acontecer? Eu vou ter a chegada de outros povos, que é o caso dos japoneses, que é o caso dos ucranianos, poloneses, e por aí vai. Então diversos povos vão acabar chegando aqui, beleza? Depois vai ter, já no final do século XX, início do XXI, a chegada dos chineses e tudo mais. Então a gente começa a compreender a nossa formação, beleza? E a população foi evoluindo ao longo do tempo, né? Até o final do século XIX, a população brasileira era estimada em torno de 20 milhões de habitantes, tá? Isso no final do século XIX. Em 1970, a população brasileira ela tinha em torno de 90 milhões de habitantes. Em 2010, nós batemos 210 milhões de habitantes. Então a gente fala que o seguinte, houve aqui uma evolução da população. A população foi crescendo, beleza? Ela foi aumentando de tamanho. E essa evolução se dá pelo seguinte processo, o processo de melhoria das questões sociais no Brasil. Tranquilo? Na próxima aula a gente vai continuar com o nosso assunto de população. A gente vai trabalhar a ideia de evolução da população e os índices demográficos. Tranquilo? Até a próxima, galera!